Eclesiástico, capítulo 30, versículos 22 seguintes. Minha voz está legível? Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. E um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem e da mulher torna mais longa a vida. Tem compaixão de tua alma. Torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra do Senhor. Que beleza de texto, meus irmãos, como um programa de oração, de cura interior para o estágio da vida em que você se encontra hoje. Você é adulto, na idade adulta. Você idoso, como um idoso. Você é jovem, na plenitude da sua juventude. Por isso que eu quero refletir com você nesse momento, a partir de um tema que eu classifiquei no livro Rezando a Vida, na plenitude da graça. Nós precisamos descobrir a plenitude de Deus em nossa vida a partir daquilo que nós somos. E para que a gente possa ser feliz, sendo aquilo que a gente é, a primeira grande coisa a fazer, segundo esse texto do Eclesiástico: joga a tristeza para longe do seu coração. E segundo o texto, algumas situações da vida, e aqui veja uma coisa muito interessante: não há nesse texto nenhuma analogia, nenhuma situação de acontecimentos exteriores. O que me torna feliz ou infeliz não são as coisas exteriores. O Eclesiástico diz que para você cultivar a alegria, não entregar a sua alma, a sua essência à tristeza, não se atormentar, esse é um caminho. Primeira coisa a fazer para não entregar a alma à tristeza: não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Como é que nós nos atormentamos a nós mesmos em nossos pensamentos? O que é uma tormenta? É uma agitação? Atormentar a ti mesmo nos teus pensamentos é quando a pessoa fica martelando ideia negativa. Quando a pessoa fica ruminando os acontecimentos negativos da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da idade adulta. É quando a pessoa olha para os seus fracassos com lente de aumento. E isso eu reservei para falar na fase adulta da vida, exatamente por quê? Porque nós pensamos, eu não sei por que também, que o adulto é alguém que está pronto. E nós passamos a nos olhar com o critério que o mundo coloca para nós, de que nós somos pessoas prontas, pessoas acabadas, que a gente não amadurece mais, que tudo na vida já está estabelecido. O que mata o matrimônio?
O que mata o sacerdócio? O que mata o entusiasmo no trabalho? A rotina. E rotina é você fazer as coisas como se já soubesse. Erro número 1 da nossa vida é a gente contar os dias como se os dias fossem só um dia depois do outro. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, hoje é o dia 9 de fevereiro. E esquecemos que hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Aliás, hoje é o único dia da sua vida. Ontem volta? Ele foi bonito ou ele foi feio? Acabou. Passou. Amanhã vem. Amanhã é um dia que nunca vem. Quando alguém falar para você que vai lhe pagar uma dívida amanhã, esquece. Porque quando chegar na segunda, ele falou, não, eu falei que é amanhã. Todo dia tem seu amanhã. Eu já disse aqui no acampamento passado que eu estive. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Ou não? Um dia você acerta. Então, viva como se fosse o último dia. Isso é o pessimista. E um otimista em Deus? Viva como se fosse o primeiro dia. Eu estou começando hoje. Aí nós começamos, gente, a saborear a vida. Olha a palavra que o autor do Eclesiástico usou aqui de uma forma espetacular para falar do sabor da vida. A alegria do coração é a vida da pessoa. Um inesgotável tesouro de santidade. Engraçado que as ideias que a gente tem de pessoa santa é que o santo é uma pessoa emburrada. Emburrado não pode ser santo. Emburrado leva vantagem pelo fato de que Jesus tem uma grande dívida de gratidão com os nossos parentes mais próximos. Só por isso. A santidade, 2 vezes o texto vai falar, está relacionada à alegria. A alegria do homem torna mais longa a sua vida, porque ele saboreia essa vida. Tem compaixão da tua alma. Tem dó de você, sua anta. Você precisa ter dó de si mesmo. Tem compaixão da sua alma. Torna-te agradável a Deus. Aliás, isso aqui a gente precisa dizer com muita sinceridade para algumas pessoas. Algumas pessoas são muito desagradáveis. Eu já fiz um estudo, já falei aqui também. 93% dos chatos, quando fala, põe a mão na gente. Eles cutucam a gente. Não tem chato que não cutuque você. Pode ver. Ele vai falar com você, ele vem cutucando você. Quer ver aquele que chega por trás e cutuca aqui atrás da gente? Vontade de enfiar a mão na orelha. E pior é quando tem mau hálito. Que puxa na direção da sua cara. Que... É bom que lembra a gente sempre que não devemos querer ir para o inferno. Porque o inferno deve ter esse negócio, esse cheiro também. Então, tem pessoa que é uma pessoa desagradável. Ô padre, ninguém gosta de mim, mas gostar de você pra quê? Que utilidade você traz para o mundo, rapaz? Aonde você passa, você deixa um rastro de fofoca, um rastro de pessimismo, um rastro de negativismo. Você é um estraga-prazer, você já venceu o prazo. Tem pessoa que faria um grande favor para si mesmo. Tem compaixão da sua alma. Torna-te uma pessoa agradável a Deus. Nem Deus quer você no céu, porque você vai torrar a paciência dele. Você tem que descer anti-horário. Você tem que ir para aquele sentido negativo onde você está indo. Então, santidade tem a ver com alegria. E uma alegria que não vem de fora, não é euforia. Euforia é uma alegria baseada em coisas e em pessoas. Triste daquele e daquela que coloca a razão da sua alegria nas coisas de fora. Porque essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Ela vai enxergar o quê? A primeira vez que eu fui à Alemanha, eu fiquei encantado com a Alemanha. Foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil para a Europa. Fui trabalhar, fiquei uns 20 e poucos dias na Alemanha.
Então eu fiz uma viagem de trem da cidade de Bruxal até a cidade de Colônia. Isso deve dar umas 4 horas de trem. E eu ia extasiado. Vocês imaginam um rapazinho lá do Biguá andando de trem na Alemanha. Ah, era muito chique demais. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Estava eu e o Padre Sérgio. Aí, depois de 1 hora mais ou menos, me deu uma sede, eu falei pro padre, vou tomar um negócio. Ele falou, vai lá no vagão, que é bar. Aí fui. Você vai andando por dentro do trem. Chega aqui, vagão, ele é mais alto. Aquele vidro enorme, assim, aberto, né? Aí eu encostei numa coluna, peguei uma lata verdinha, assim, de cerveja. Uma cerveja muito saborosa. Naquela época eu bebia ainda, né? Agora não bebo mais, graças a Deus. Então peguei aquelas latonas de cerveja. Fui saboreando, devia devagar. Cerveja alemã, olha o que você quer. Estava tomando em português, mas era alemão. Aí eu encostei na coluna, um ferrinho assim, fiquei olhando, mas era a coisa mais linda. Aquelas paisagens lindas, a estrada do automóvel passa do lado, o rio, aqueles castelos. A Alemanha é um jardim, a Alemanha é um dos países mais belos do mundo, uma organização, a gente vai extasiado com aquilo. Aí eu notei que na última mesinha assim do vagão, que é um barzinho, não é? Então na última mesa tinha um casal brigando em alemão. O alemão é uma língua muito apropriada para você xingar uma pessoa. Porque o alemão quando fala, parece que ele está xingando. Até na missa fala, Brotleben. É o pão da vida, mas parece que está xingando a gente, né? Então, a língua alemã já ajuda você, porque você fala, você está falando com raiva, já dando a pessoa. Diferente do francês. Francês você xinga a pessoa, a pessoa que você elogiou ela. Você faz um biquinho, você fala, merci, você fala, merci, au revoir, né? Ele está xingando, você está falando que você é uma anta, merci beaucoup. Se n'est pas de quê, vamos lá. O alemão não. Aí eles estavam brigando em alemão. E briga em alemão é pior ainda. Schweinerei é o mínimo que fala um para o outro. Schweinerei, porcaria. Também não vou ficar ensinando palavrão em alemão a vocês. Tem mais coisa para aprender aqui. Aí, eles brincando, tá. Eu voltei lá pro vagão. E comentei com o Padre Sérgio. Foi engraçado, padre. Tinha um casal lá que a gente tem com dó deles. Eles estão brigando o tempo todo lá. E notei uma coisa. A cortina do lado da mesinha deles, fechada. Tá. 1h30, 2 horas depois, voltei. Eles continuavam brigando. Então eu pensei na minha cabeça naquela hora. Imagine a hora que chegasse na estação ferroviária de Colônia. E aquele casal estivesse também fazendo como eu, pela primeira vez a viagem de trem de Bruxal até Colônia. Imagina se tivesse lá um repórter e perguntasse, Padre Léo, como é para o senhor a viagem de trem de Bruxal até Colônia? Eu ficaria 1 hora falando das belezas que eu vi, das cidades lindas. Passamos em Frankfurt, passamos em Mainz, passamos lá pertinho de Schoenstatt. Você ia ler, ler nome alemão é bonito, né? Aqueles nomes imensos, assim. Olhando aquelas palavras assim que tem 25 letras, uma vogal, o resto é tudo consoante. Você tenta ler aquilo aqui, parece que você está lendo em língua, é uma coisa bonita, né? Então eu ficaria meia hora, 1 hora falando. E se perguntasse para aquele casal? Eu não notei nada. Você notou alguma coisa? Não notei nada. Não. Mas por quê? Porque é feio o país? Que a viagem é feia? Não. Porque eles fizeram uma opção. Eles fecharam a cortina e eles ficaram olhando um para o defeito do outro. É exatamente essa imagem que eu tenho da viagem da vida. O meu irmão, minha irmã, a vida é uma viagem que você faz uma vez só. Hebreus 9, 27. Uma vez só essa viagem e depois acabou. Morreu. Viva bem! Aproveite para saborear a vida. Aproveite para ver o lado bonito das coisas, das pessoas, para vibrar com você. Para olhar para as situações difíceis como fonte de amadurecimento, como fonte de crescimento. Mas se você pinta o seu coração com essa sujeira que está aí, o mundo não presta? Será que é o mundo que está estragado?
O meu coração está estragado. Gente, para mim a coisa mais profunda que está nesse texto do Eclesiástico é exatamente isso. A tristeza ou a alegria não está baseada em situações exteriores, está baseada numa decisão, numa atitude. Eu, porque tenho Deus, porque o Senhor está em mim, o Senhor age em minha vida, eu quero ter meu coração voltado para o alto. É meu dever e é minha salvação louvar o Senhor em todas as circunstâncias, inclusive aquelas situações difíceis. Agora, se nós colocamos uma máscara, por quê? Porque eu sou adulto, porque a sociedade exige isso de mim. Você já é homem, você já é mulher, você já tem que assumir isso. Aí a pessoa vai viver estressada. A palavra estresse aparece aqui, não aparece? Versículo 26. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação, o estresse, acarreta a velhice antes do tempo. Tem alguns aí que estão muito inquietos. Que está ficando esculhambado, meu filho. Você não deve olhar muito para maracujá. Porque diz que se a gente fica olhando para uma coisa, a gente vai ficando parecido. Tem gente que está ficando parecido com maracujá. Que ele está murchando. Enquanto não reencontrar essa alegria interior. Agora, aqui o versículo 26 diz que tem duas coisas que você tem que jogar fora do coração, se você quer viver a alegria de Deus. Primeira coisa que você tem que jogar fora do coração é inveja. E o que é inveja? Inveja é eu inquietar o meu coração a partir das coisas que as pessoas têm ou deixam de ter, faz ou deixam de fazer. Inveja é você viver se colocando no lugar do outro. E ira é trazer o outro para viver dentro de mim. Ira é ficar remoendo uma situação. E aí, de uma coisinha desse tamaninho, você vai evoluindo, evoluindo não, porque senão seria evoluir. Você vai aumentando, você vai inchando isso, vai empanturrando o seu coração, porque você passa a ruminar. É uma coisinha de nada. Talvez a pessoa nem pensou em ofender você. Talvez a pessoa nem lembrou que você exista. Mas você se colocou como centro. Então você agora vai cultivar a ira, os sentimentos de rancor, os sentimentos de tristeza. O seu coração vai ficando numa inquietude. Para que você está inquieto do jeito que está? Para ir para onde? Meu Deus do céu. A vida moderna trouxe tantas facilidades. E, no entanto, o que as pessoas estão fazendo com o tempo que sobra? Estão aproveitando para ser mais infeliz. E estão encontrando justificativas para a infelicidade. Tenha compaixão da sua alma. Tem dó de você, diz o Eclesiástico. Não encha mais o seu coração com essas porcarias que o mundo está ensinando, porque o mundo precisa ter domínio sobre você. E uma das formas de fazer com que a gente seja um adulto infantilizado é exatamente isso. Porque nós colocamos a razão da nossa vida fora de nós. Nós colocamos a razão da nossa alegria fora de nós. E ficamos encontrando justificativa para a tristeza, para a angústia, para a lamúria. De um probleminha, a pessoa cria um problema enorme. E com um detalhe. Quem não tem problema, cria. Já observou isso? Eu gosto de encontrar pessoas que têm problema sério para resolver. Quando a pessoa tem um problema sério para resolver, ela busca uma força interior. Quando a pessoa passa por uma situação realmente limítrofe, uma situação muito difícil, de uma doença grave, de um problema sério, a família se une. Família que passou por problema sério é uma família muito mais restaurada. É uma família que depois sabe saborear a alegria da vida. Agora, pessoa que não tem problema, a maior parte das pessoas hoje não tem o que fazer. É uma vida sem sentido. É uma vida voltada para a inutilidade. Então pensa você agora. Qual é o benefício que a humanidade lucra com a sua vida? Se por acaso você ficasse doente e fosse pedir a Deus, Senhor, cura-me, e o Senhor resolvesse lhe fazer uma pergunta, eu vou curar você para quê? Quais seriam as justificativas que você daria para Deus? Evangelho de hoje. Jesus curou a sogra de Pedro. E ela imediatamente começou a servi-los.
Pensa bem, você está pedindo uma cura ao Senhor. Ah, porque eu vou perder a minha fé. Ah, Deus vai ficar muito problemático com você. Nossa Senhora, Deus entrou em deprê por sua causa. Deus está tão sentido que você não acredita mais nele. Deixa de ser desse, eu sei que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você, ora. Deus que precisa de mim? Parece que eu faço um favor a Deus. Não, hoje Deus deve estar muito feliz, porque eu rezei, eu falei em nome dele, eu cantei, eu louvei. Se eu não louvo, o Senhor fica muito troncho, muito triste. Hoje ele está abatido porque eu não louvei. Aí eu louvo o Senhor, ele fica todo feliz, como se fosse um político que precisa de elogio barato. Não. Então quando você perguntar para Deus, Senhor, por que eu não fui curado ainda? E o Senhor vai olhar para você e vai dizer, eu estou dando uma chance a você. Eu estou esperando para ver se é deste, se é besta. Porque não adianta, igual aquele sujeito que estava no hospício, bater na cabeça da parede. Para que você está dando cabeçada na parede? Ah, é tão gostoso a hora que para. Então não dê cabeçada na parede. Você não nasceu para ficar dando cabeçada na parede. Ah, padre, por que será que Deus não atendeu a minha oração? Para quê? Que benefício você trouxe para a sua comunidade com o dom da sua vida? Ou a sua vida é você no centro, só pensa em si mesmo, só pensa nos seus próprios interesses, só pensa nos seus próprios problemas, procura Deus quando está no desespero. E aí, ontem à noite a gente viu algumas coisinhas bem simples disso. Aí, na hora que a coisa aperta, você vai no primeiro lugar que mandava você ir. Quantos aí que se dizem católicos e depois de adulto? Porque esse é um pecado típico do adulto. Não é da infantilidade, não. Então se diz católico, mas na hora do problema, vai lá no centro espírita. Vai entrar o ano, vai lá consagrar o seu ano para manjar. E dá não sei quantos pulinhos na água lá. Pendura os cordões não sei do que. Lê o horóscopo, vai se misturando. E o demônio está amarrando você. A hora que ele te prendeu, você vai ver, meu filho. Deita você para você mugir feito uma mula velha no chão. E ele não solta mais, porque é isso que ele quer. Nós católicos temos que tomar uma atitude, gente. E uma atitude muito séria. Porque esse é o pecado número 1 que os adultos fazem contra Deus. Que lugar Deus ocupa em nossa vida? Olha a história do povo de Deus. Cada vez que o povo de Deus se afasta de Deus, tudo vai mal em sua vida. Essa é uma constante do Gênesis até o Apocalipse. Todas as vezes que acontece alguma derrota, todas as vezes, sem nenhuma exceção, acontece uma derrota, acontece uma doença grave, a pergunta que se faz é, onde foi que nós nos afastamos do nosso Deus? E aí, a Bíblia tem umas soluções drásticas. A gente, quando lê a primeira vez, até se assusta. Quando o povo de Deus vai muito mal, Deus chama o profeta e diz, descubra no meio do povo quem é que está com um ídolo falso. E quem tiver, mata ele e a família toda. Isso não é uma vez só na Bíblia. Vários casos. E aí a gente pode pensar, meu Deus, mas que absurdo. Onde está o amor? Eu só penso no amor quando é a meu favor. Mas Jesus deixou bem claro, eu vou usar com você a medida que você usa com o seu irmão. A mesma medida. Jesus já garantiu, a mesma medida com que você medir, você será medido. Jesus deixou bem claro, o que derruba a casa não é a chuva, não é ventania, não é enxurrada. O que derruba a casa é a base mal feita. Então, meu filho, se você está lá, balança, mas não cai, está na hora de você se firmar em Deus. Isso significa ser adulto. Adulto não é alguém que está pronto. Adulto é alguém que sabe aonde fixar a sua história, que sabe aonde fixar a sua vida, que sabe que sem Deus não consegue absolutamente nada. Mas nós, quando fizemos essa opção, por viver nas aparências, por fazer aquilo que as pessoas desejam que a gente faz, nós vivemos para os outros. Nós vivemos nas máscaras. E aonde é que nós podemos tirar a nossa máscara? Infelizmente, nem dentro da própria casa.
Por isso que nós hoje percebemos o índice de pessoas adultas, maduras, viciadas em droga. É muito mais... Aliás, tem uma diferença muito interessante. Talvez o número de jovens que se viciam em drogas seja maior do que o grupo de adultos que se vicia, se você olhar objetivamente falando, números isolados. Mas quando a gente trabalha na dependência química, a gente descobre que o índice de jovens que deixam a droga é muitas vezes maior que o índice de adultos que deixam a droga. Por quê? Porque o adulto não consegue reconhecer a sua fraqueza. Principalmente o homem. Acha que o problema está nos outros. E não consegue reconhecer. Eu sou fraco. Eu sou limitado. Gente, não vamos pensar que porque eu tenho 40 anos, 50, 60, 70 anos, porque eu já sou homem, porque eu já sou mulher formada, que eu não continuo precisando dos mesmos carinhos, da mesma ternura que eu precisava quando tinha 2 anos de idade, quando tinha 10, quando tinha 15. Mesma coisa a minha sexualidade. Eu sou um homem, eu sou uma mulher adulta, realizado na minha vida, feliz no meu matrimônio, feliz no meu sacerdócio. São Paulo diz, quem está de pé, cuide para não cair. Porque quanto maior a árvore, muito pior é o tombo. Inveja e ira abreviam os dias. Então inveja é eu viver lançando o meu coração naquilo que o outro faz ou deixa de fazer. E a inveja do outro rompe a minha comunhão com Deus. Caim e Abel. Sara, olha a guerra aí. Sara e Agar. Os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac. Os descendentes de Israel. A Bíblia diz bem claro que Herodes não queria condenar Jesus. Pilatos também não, porque sabia que os judeus tinham entregue Jesus por inveja. A inveja é fonte de morte. O livro da sabedoria diz, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então eu não posso cultivar dentro de mim a inveja. E o que desperta a inveja? Eu ficar me comparando com o outro. Você não tem que se comparar com ninguém. Se você quiser se comparar com alguém, o único referencial que o católico pode comparar, eu citei o texto aquela hora e agora eu leio, Romanos 8, 29. Única pessoa que o cristão pode se comparar. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Se você quer se comparar com alguém, a única pessoa com a qual você pode se comparar, em toda e qualquer circunstância, você pode se comparar com Jesus Cristo e mais com ninguém. E comparar-se com Jesus como aquele que deu a sua vida por mim e por você. Mas se nós vivemos nos comparando com a pessoa, meu Deus do céu. Primeiro que você não tem um grau de comparação. Como é que eu vou eleger o melhor cantor? Se a música é diferente, se o tom de voz é diferente, o estilo de música é diferente. Como é que eu vou escolher o melhor pintor? Como é que eu posso comparar, por exemplo, Michelangelo com Renoir? Renoir não sei nem quem que é. nem nunca ouvi falar nele, né? Como é que eu vou comparar? Eu não conheço. Agora, você vai num grupo de pessoas, esse coiano está aqui e fala, que coisa linda, né? Que espetáculo, olha que beleza. Vai numa exposição de artes abstratas, que são as manchas, parece que uma vaca passou o rabo assim no chão e ela dá aquela rabada na parede. Você olha, nossa, olha que coisa abstrata, a luz que vem dessa pintura, parece que emana daí uma força, que coisa linda. Eu fui na casa de um casal amigo meu, não posso citar o nome deles, que são muito conhecidos. Fui na casa deles, um apartamento novo. Olha que coisa linda. Olha a sala como ficou bonita. Olha esse quadro. Eu fiquei olhando o quadro. Não é lindo? Aí a mulher foi lá dentro ver um negócio e falei pro marido, escuta, a assinatura do autor não está errada, não. Estava de ponta cabeça. Olha que obra de arte mais linda. Aquilo de ponta cabeça eles não tinham descobrido. A assinatura dele está de baixo para cima aqui. Aí viramos, olha, muito mais bonito.
Ah, eu tenho tanto dó de gente boba. Tomara que eles estejam assistindo, eles vão me brigar muito comigo. Mas eu não estou falando o nome deles, tá bom? Estou falando, não estou. Pensa bem, um quadro de ponta. E se chegasse uma outra pessoa que não fosse tão caridosa feito eu, hein? Ia ser capaz de sair falando deles por aí afora, né? Eu não citei o nome. Ai, que obra de arte mais linda! Ah, gente. Eu tenho dó de gente boba. Dó demais. Ah, porque eu vi aquela Gisele desfilar com aquela calça. Eu acho que se eu vestir a calça eu fico bonito igual ela. Oh, meu Deus do céu. Quem é feio, conforma-se. Mas não tente se comparar que vai ficar mais feia ainda, mais desajeitada ainda. Quem não sabe usar maquiagem não usa, porque é medonho. É medonho. A pessoa não sabe combinar a cor. Ela põe um batom de uma cor, põe aquele negócio azul aqui nos olhos, pinta a cara, e põe aquele negócio desse tamanho, e põe aquelas roupas de lista assim, já é gordo. Você olha para aquela lista, aquele stick, aquilo parece um colchão amarrado por meio. Não adianta. Aí não sabe por que os outros riam de você. Busca a alegria que está aqui dentro. Não inveja ninguém. Não se compara com ninguém. Você é único no mundo. Você não tem que ser melhor que ninguém. Volta o que nós falamos na primeira pregação desse acampamento. A ciência diz que você é único. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em